Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos em mãos um material que, olha, vai direto ao coração de um gênero amado por muitos. Trechos do GURPS Supers para a 4ª edição. Isso, E isso aqui vai bem além de uma simples lista de poderes, né? exatamente. A grande sacada desse material, assim, é que ele não foca só nas regras, tipo, para ter superpoderes, mas em como usar o sistema GURPS para criar histórias que respiram o ar dos quadrinhos, sabe? Dos filmes. Aquela sensação, né? Isso, aquela sensação de maravilha, de ação exagerada. É quase um manual de como capturar a essência mesmo do gênero. Então a nossa missão aqui é meio que destrinchar as ideias centrais desse guia. Como ele pensa a criação de personagens que parecem, sei lá, ter saído das páginas ou da tela. Uhum. Como ele aborda a construção de mundos onde supers são uma realidade. E quais são as convenções que fazem uma história de super-herói ser, bem, uma história de super-herói. Vamos embarcar nessa exploração então? Vamos lá. Para começar, o que faz essa abordagem do GURPS Super ser, assim, especial? O destaque parece ser o foco no gênero em si. Precisamente. Enquanto o GURPS Poderes dá a base mecânica, né, as ferramentas, o GURPS Supers funciona mais como um dia de aplicação. Ah, entendi. Ele pega essas ferramentas e ensina como usá-las para evocar a atmosfera específica das aventuras supers. Os capítulos 6 e 7, por exemplo, eles trazem mecânicas novas ou adaptadas, mas é sempre com o objetivo de simular o feeling do gênero. Não é só ter o poder, é contar a história certa. Exato. É sobre contar uma história sobre supers que se pareça com as que a gente conhece, sabe? E esse gênero não surgiu do nada, né? O material faz questão de mostrar as raízes. Cita os Vingadores mascarados dos Pulps, o Sombra, o Besouro Verde. Isso. E tem uma curiosidade interessante aí. O Besouro Verde era, canonicamente, sobrinho-neto do Cavaleiro Solitário. Olha só, boa lembrança. Um dos primeiríssimos exemplos de universo compartilhado, né? Muito antes disso virar moda. Pois é. E além desses heróis mais urbanos, tem a influência da ciência estranha, da ficção científica antiga. Tipo o quê, por exemplo? Ah, pense nas drogas de super soldado, como a do Capitão América, né? Ou nos acidentes científicos que criam heróis e vilões, até seres artificiais como o Tocha Humana original. O da Era de Ouro. Esse mesmo, que era um androide que literalmente pegava fogo em contato com oxigênio. Uma diferença-chave, assim, é que, nos quadrinhos, essas origens científicas geralmente tinham um verniz mais otimista. Ah, sim. Enquanto nas fontes literárias originais, esses poderes eram frequentemente maldições ou presentes com um preço bem alto, sabe? Entendi. E claro, não dá pra não falar dos dois pilares, né? Que definiram muito do que veio depois. Superman? O arquétipo clássico. Isso, o herói superpoderoso, quase divino, bom, otimista. E o Batman, no outro extremo. Totalmente o oposto. O vigilante sombrio, sem superpoderes, focado em habilidades, tecnologia e aquela motivação de vingança. Eles estabeleceram um espectro enorme pro gênero, né? Com certeza. E essa base leva direto para a Era de Ouro dos quadrinhos, ali no final dos anos 30, começo dos 40. Uma explosão de criatividade, né? Total. Foi ali que muitos conceitos de superpoderes que a gente usa até hoje foram inventados. Era um período onde o entretenimento era visto como mais leve, talvez mais voltado para crianças, para soldados na guerra. E as origens podiam ser bem criativas, digamos. Personagens ganhando poderes por causa de condores místicos ou depois de mergulhar em aço derretido. O tom era mais brincalhão, heróis soltando piadinha enquanto lutavam. uma vibe bem diferente do que a gente vê muitas vezes hoje. Como foi essa evolução? O material menciona um marcos, tipo a série de TV do Batman, dos anos 60. Aquela exagerada, cômica. Sim, sim. Aquela série teve um impacto cultural imenso, né? Pra bem ou pra mal. Depois vieram desenhos como Super Amigos, bem infantis. Clássico. E um ponto de virada foi o filme do Superman de 78. Ali mostrou que, com a tecnologia de cinema avançando, dava para levar esses personagens para a tela grande de forma mais séria, mais crível visualmente.
E isso abriu as portas, né? O fim do século XX e o início do XXI viram uma avalanche de filmes de heróis. Com certeza. Impulsionada pelos efeitos especiais cada vez melhores. Isso mudou até o negócio, né? Mudou total. Os personagens, as editoras, viraram propriedades intelectuais valiosíssimas para grandes conglomerados. Muitas vezes mais pelas adaptações para cinema do que pelas vendas das HQs em si. Faz sentido. Falando nos personagens, então, vamos entrar nos elementos clássicos que o guia detalha, começando por um dos tropos mais icônicos, a identidade secreta. Por que ela é tão central? A identidade secreta é um motor de drama clássico, né? Ela serve para proteger a vida pessoal do herói, os amigos, a família. Para ter uma vida normal, né? Exato, alguma normalidade. Mas, ao mesmo tempo, cria uma vulnerabilidade constante. O risco de ser descoberto está sempre ali. O livro até cita o clichê do vilão tentando arrancar a máscara do herói. Clássico. Em termos de jogo, isso vira desvantagem, como segredo, e alimenta um monte de tramas e dilemas. Faz todo sentido. E junto com a identidade secreta vem o codinome. Não é só um apelido, certo? Tem um peso ali. Tem. O codinome raramente soa como um nome comum, né? Geralmente é descritivo, evoca alguma coisa. Capitão América, Lanterna Verde, já diz algo sobre o herói. Uhum. E o GURPS Supers até brinca com isso, sugere fontes de inspiração diferentes. Nomes com ar histórico, tipo La Demoiselle Britomarte La Sévère. Nossa. Indicativos de rádio militar, tipo Cão Vermelho. Nomes de usuário online, com aqueles números e símbolos, sabe? C4P1, @057, @RD4. Nomes de lutador, Clayton Batistaca. Ou até aqueles apelidos dados pela mídia, que o herói pode até odiar, tipo o Prodígio da Paulista. Isso dá muita cor pro personagem. E o visual, o traje. Aquelas roupas colantes, coloridas, são uma marca. Qual a origem disso? Ligada às limitações da impressão de quadrinhos antigamente. Cores primárias, vibrantes, design simples. Eram mais fáceis e baratos de desenhar e reproduzir. Ah, faz sentido. O visual colante, que hoje a gente associa ao elastano e a físicos impossíveis, servia para destacar a musculatura, a forma heróica, e a distinção visual era crucial para reconhecer rápido cada um no meio da ação. Quase como ícones medievais para santos, sabe? Interessante essa comparação. E o legal é como o GURPS Supers não trata isso só como descrição. Ele integra no jogo. Sim, esse é um bom exemplo de como o livro conecta gênero e regras. Existem as qualidades, que são pequenos benefícios, quase peculiaridades positivas. Tipo o quê? Por exemplo, com capa, garante que sua capa, por mais longa que seja, nunca vai enroscar numa porta giratória ou na turbina de um avião. Um clássico evitado. Exato. Ou a super traje, que magicamente se adapta se o herói muda de forma ou tamanho. São detalhes que reforçam a convenção do gênero dentro da mecânica. Muito bom. Agora, vamos aos poderes mesmo. O GURPS tem uma definição bem específica para a palavra poder, né? Que é mais técnica. Correto. Em termos de regras GURPS, um poder com P maiúsculo tem uma estrutura. Um conjunto de habilidades, que são as vantagens do sistema, ligadas por um tema. Ok. Um modificador de poder, que representa a fonte, chi, psi, magia, tecnologia alienes, mutação, enfim. E geralmente dá uma resistência específica. E um talento associado que melhora os testes para usar essas habilidades. Certo. Mas o livro deixa claro que nem todo superpoder dos quadrinhos precisa ser um poder formal no GURPS. Algumas habilidades podem ser só vantagens inatas, sem uma fonte ou talento definidos. E nem todo herói depende desses poderes técnicos, né? Tem aqueles cuja super habilidade é, na verdade, uma perícia muito alta. Exatamente. Arqueiros com precisão sobre-humana, mestres de artes marciais, detetives geniais. Em GURPS, isso pode ser representado por níveis de habilidade NH muito altos. Talvez com algumas vantagens para complementar. A perícia elevada funciona como um superpoder na prática. Falando em poder físico, como funciona a super força? O modificador super esforço
Parece importante. É chave. O super esforço é um modificador bem caro, tá? Plus 300% sobre o custo da força base, AST, ou plus 400% se for só para erguer peso. Ele permite que o personagem vá além dos limites normais de força, gastando pontos de fadiga, os PFs. Ah, então tem um custo. Mesmo o herói mais forte não pode sair jogando prédio por aí sem sentir o esforço. Exatamente. Custa um PF por uso, um golpe, um arremesso, levantar algo pesado. Isso cria uma gestão de recursos interessante, mesmo para quem tem força descomunal. É comum os jogadores comprarem ST normal até o limite humano do GURPS, ST20, e depois adicionarem mais força com esse modificador, para representar algo realmente sobre-humano. Entendi. Além das qualidades que a gente falou, o guia introduz novos códigos de honra, como o Código dos Quadrinhos. O que ele significa? Esse código tenta capturar a ética implícita dos heróis clássicos, né? Lutar de forma justa, proteger inocentes primeiro, evitar armas letais se tiver superpoderes, não matar, geralmente. O famoso não matar. Isso. E manter os segredos de outros heróis. Adotar isso como desvantagem dá pontos de personagem e ajuda a definir como o herói age. E para facilitar a criação, tem os modelos, os templates, certo? Arquétipos prontos. Sim, e são muito úteis. Geralmente são construídos com 500 pontos, um nível de poder clássico para supers, em GURPS, e sugerem um limite de menos 100 pontos em desvantagens, para evitar que os personagens virem só caricaturas de seus problemas. E quais são alguns exemplos desses modelos? Só para dar um gostinho. Ah, tem vários. Tem o arquétipo, que é o pacote clássico. Super força, voo, invulnerabilidade para enfrentar tanques. O homem renascentista, mestre em várias perícias. O tecnófilo, o inventor com seus gadgets, né? Equipamento característico. O fantasma, focado em furtividade, talvez intangibilidade, teleporte. E até o homem borracha, com elasticidade. Cada um dá um ponto de partida e um estilo de jogo diferente. Ok, temos os personagens. Mas como montar uma campanha que capture o clima certo? O guia fala de gêneros e modos. Qual a diferença aí? Pensa assim, o gênero define mais o escopo e o tipo de desafio. O modo ajusta mais o tom, a atmosfera. Certo. Quais são os gêneros sugeridos? Tem heróis das ruas, mais pé no chão, crime urbano, bom para heróis com poucos poderes ou nenhum. 4 cores, que é o clássico dos quadrinhos, otimista, colorido, heróis poderosos contra vilões extravagantes. O padrão, né? Isso. Aspirantes a heróis focado em treinamento, escolas tipo X-Men ou Legião, e heróis ocultos, onde os supers agem nas sombras, o público não sabe deles. E os modos? Como eles mudam a sensação do jogo? Os modos ajustam as regras e a narrativa. HQs clássicas é o padrão. Heroísmo, otimismo, as convenções são aceitas. Cinematográfico encoraja ação exagerada, regras mais flexíveis, menos preocupação com realismo. Mais uau. Exato. Absurdo é para humor, paródia, levar as convenções ao ridículo. E realismo cru é o oposto. Combate letal, foco no estresse psicológico, as convenções são questionadas, heróis podem matar, poderes podem ter consequências horríveis. Essa flexibilidade de tom, do 4 cores ao realismo cru, parece um ponto forte. Dá para adaptar bem ao grupo. E o nível de poder também deve ser decisivo, imagino. Fundamental. O guia fala desde campanhas de nível baixo, com talentos instintivos, talvez uns 150, 250 pontos, até o alto poder, que vai de 1.600 a 6.400 pontos ou mais. Nossa! Nesse nível, os personagens são forças da natureza, ameaçam governos, lidam com ameaças cósmicas. E a forma como os heróis se organizam também define muito a campanha. Como assim? Tipos de equipes? Sim, podem ser uma liga, tipo a Liga da Justiça, heróis solo, que se juntam de vez em quando, ou uma equipe permanente, que trabalha junta sempre com base e hierarquia, tipo a Tropa Alpha ou os Titãs. Certo. E tem a origem comum, onde a equipe tem um tema forte unindo eles, poderes elementais do quarteto, fantástico, serem todos mutantes, ganharem poderes no mesmo acidente. Essa estrutura de equipe já dá um sabor diferente. E quanto ao mundo em si?
Uma questão-chave parece ser: quantos supers existem? O guia sugere pensar nisso a partir da origem dos poderes. Se é uma origem em um lugar, tipo um meteoro só, então os supers são raros e localizados. Ok. Se for uma origem em muitos lugares, algo contínuo, como um vírus mutagênico, podem ser mais comuns e surgirem em qualquer lugar. A opção mais tradicional dos quadrinhos é muitas origens. Aliens, magia, mutações, acidentes. Aí a quantidade pode variar muito. Tem até a ideia de um livro de referência dentro do jogo, o Almanaque de Todos os Super-Humanos do Mundo. Exato. Um recurso dentro do jogo que cataloga os supers conhecidos. Isso ajuda a estabelecer o quão comuns eles são. O mestre define a população de supers com base na área da campanha. Os jogadores são a única equipe do planeta. De um país. Ou só de uma cidade. Isso define a escala, né? Totalmente. E não é só a quantidade, mas o impacto. O livro provoca pensar se esses super mudam a história e a sociedade, tipo Watchmen ou Authority. Ou o mundo continua parecido com o nosso, apesar deles. O famoso status quo é Deus. Exatamente. Como a lei lida com eles? São registrados, caçados, celebrados? E a cultura popular, a ciência, a religião, são influenciadas? Definir isso dá uma profundidade enorme para o cenário. Com o cenário definido, como as aventuras costumam rolar? O guia aponta uns fluxos narrativos típicos. Aponta sim. Descreve estruturas comuns. Em Patrulha é o encontro mais casual com o crime. Heróis fazendo ronda e topando com o assalto a banco. Investigação já envolve seguir pistas, desvendar um esquema maior. Certo. Catástrofe joga os heróis contra desastres, naturais ou provocados. Contos de detetives foca mais no mistério, talvez com menos combate. E em qualquer onde ou quando é a desculpa para aventuras em locais exóticos, espaço, outras dimensões, viagens no tempo. E claro, a ação. Aqueles momentos grandiosos, exagerados. A alma de muitas HQs. Como o GURP Supers lida com isso? Os capítulos 6 e 7 são dedicados a isso. A seção Feitos Incríveis cobre justamente essas demonstrações espetaculares. Coisas como força bruta, levantar pesos absurdos, dobrar aço, viagens incríveis, correr na velocidade do som, sobrevivência extrema, ignorar calor, frio, venenos. Regras para dar suporte aos momentos uau, né? Exato. E eu vi que tem regras específicas para coisas como exércitos de um homem só. Aquelas cenas clássicas do herói contra dezenas de capangas. Ah, sim. São regras para agilizar esses combates, tratar os capangos como um grupo ou usar regras simplificadas para não ficar uma eternidade rolando dados contra inimigos sem desafio real. Mantenha o ritmo. Isso, mantenha um ritmo cinematográfico. Da mesma forma, as regras de armas improvisadas permitem usar postes como clavas, carros como projéteis, bem no espírito. E para os heróis resistentes, como funciona a prova de balas? O livro detalha várias formas. Pode ser por resistência a dano RD muito alta, por vantagens como tolerância a ferimentos ou por regeneração. Inclui até regras opcionais para aparar balas. Com as mãos? Com as mãos ou armas brancas. E até pegar balas no ar para os super rápidos ou resistentes. Também detalha como lidar com homem versus máquina, tipo destruir um tanque. E introduz o conceito de o mundo frágil. Onde o cenário quebra fácil. Exato. Prédios, carros quebram mais fácil para efeito dramático, mas as pessoas talvez sejam um pouco mais resistentes. E não podemos esquecer do combate mental. O clássico duelo de telepatas. O duelo da mente. Isso. O guia oferece mecânicas para isso. O agarrão mental para tentar dominar a mente. Os duelos psíquicos. Uma disputa direta de vontade, onde o vencedor causa dano mental no perdedor. Perda de PF. E regras opcionais mais perigosas para incapacitação mental ou até morte mental. Nossa, pode ser bem intenso. Muito. Torna esses confrontos tão ou mais decisivos que um combate físico. Mas nem só de heróis e vilões vivem as histórias. Os coadjuvantes, eles parecem ter um papel fundamental, né? Para dar humanidade, drama, essencial. O guia dedica um capítulo inteiro a eles, o que mostra a importância.
Tem os assistentes de confiança, tipo Alfred pro Batman, aqueles que ajudam nos bastidores, dão suporte. Tem os parceiros, como Robin. Explora a dinâmica mentor-aprendiz, diferença de idade, até equipe secundária só de parceiros, tipo os jovens titãs. E os mentores também, né? Aqueles que guiam, às vezes são a fonte dos poderes. Sim, tipo o Mago Shazam para o Capitão Marvel original, figuras mais experientes que dão conselhos. E talvez o mais importante para o drama, as relações pessoais. Família, amigos, interesses amorosos. Essas relações são um prato cheio para conflitos, né? Especialmente com a identidade secreta no meio. O exemplo clássico do Superman Lois Clark. Perfeito. Ilustra perfeitamente a tensão. Manter o segredo gera aquela angústia, os quase deslizes. Será que eu conto? E revelar o segredo coloca todo mundo em perigo na hora. Outra fonte clássica de histórias. Exato. O vilão descobriu minha identidade e sequestrou minha tia May. Esses relacionamentos ancoram os heróis, os tornam mais humanos, vulneráveis, mesmo com poderes divinos. Pais, filhos, o melhor amigo, todos são ganchos para aventuras. E do outro lado da moeda, os antagonistas. Quais arquétipos o guia destaca? Além do vilão genérico, tem os clássicos. O gênio do crime, mestre dos planos, o conspirador, que age nas sombras, o reflexo sombrio, o vilão que espelha o herói em poderes ou origem, mas com filosofia oposta. O anti-herói. Ou o vilão espelhado mesmo. E o gêmeo maligno, a cópia física para incriminar. Uma ideia legal do livro é a galeria de vilões, com regras para gerenciar um elenco recorrente de inimigos que se revezam nas histórias, bem comum nas HQs. E nem todo mundo que se opõe ao herói é um vilão clássico, certo? Exato. O guia menciona os observadores, como o Clarim Diário para o Homem-Aranha, figuras ou organizações que criticam, expõem, até perseguem o herói, às vezes sem más intenções diretas. Só cumprem seu papel, né? E os rivais, outros heróis ou vigilantes que competem com os jogadores por jurisdição, métodos ou só por ego mesmo. Eles complicam a vida do herói de outras formas, adicionam camadas. Nossa, quanta profundidade! Fica muito claro que o GURP Supers não é só um conjunto de regras para simular poderes. É tipo um tratado sobre como construir e conduzir narrativas no gênero super-heróico, usando GURPS como ferramenta. Sem dúvida. Ele oferece um arsenal de opções, conselhos, mecânicas para criar praticamente qualquer tipo de campanha de super-heróis que se possa imaginar. Da aventura leve, colorida, ao drama sombrio e realista, ou até a paródia. O foco é sempre em como usar as regras para contar a história certa. Exatamente. Para capturar o sentimento daquele estilo específico de super-herói. É uma ferramenta e tanto para mestres e jogadores que amam o gênero. E nos deixa com uma reflexão interessante, que o próprio material toca ao discutir o impacto dos supers no mundo. Quando os heróis têm poder suficiente para realmente mudar o status quo, como em Watchmen ou Authority, onde a gente traça a linha? Qual o limite entre proteger a humanidade e impor a própria visão sobre ela? É uma questão complexa. Como alguém com habilidades quase divinas mantém a perspectiva humana? Fica aí algo para a gente pensar.